Gênesis, capítulo de número 37, cronograma Bíblia todo dia. Mulheres, hoje nós vamos começar a ver sobre um personagem bastante conhecido no livro de Gênesis, né, de toda a história da Bíblia. José, que de um rapaz vendido pelos irmãos como escravo, tornou-se governador do Egito, certo? Nós vamos ver aqui que José, ele habitou na terra de Canaã, né? Na terra onde o seu pai vivia como estrangeiro, ele habitou. E no versículo 2 vai falar sobre a história da família de Jacó, que quando José tinha 17 anos, ainda muito jovem, né? Ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, assim, José, ele era um dos filhos mais novos, né? Depois dele só tinha Benjamim. E nós vamos ver que Israel, que é o mesmo Jacó, ele gostava mais de José do que todos os outros filhos. Por quê? Versículo 3 vai dizer que este lhe havia nascido em sua velhice, né? E até mesmo uma túnica de presente ele deu para José. E ele também era o filho de Raquel, da sua mulher amada. E aí nós vamos ver que José, ele era odiado pelos seus irmãos, resumidamente, ele era odiado pelos seus irmãos, e ele contava, né? Ele contou 2 vezes sonhos para seus irmãos, e isso aumentava ainda mais a fúria de seus irmãos, porque os irmãos, com certeza, eles percebiam que o pai tinha esse gosto a mais por José e não por eles. Tinha a questão que ele contava as coisas erradas que eles faziam para o pai, e ainda mais porque ele contava os seus sonhos, né? E nos sonhos que José tinha, era como se já profetizasse, né? Declarasse, revelasse, né? Essa palavra que eu queria dizer, revelasse aquilo que estava para acontecer lá na frente. Então, ele falava sobre o sonho, e ele vai dizer, né, que estávamos amarrando os feixes de trigo, versículo 7, no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ou seja, é como se ele fosse o maioral entre os irmãos, né? E assim a Bíblia vai dizer, no versículo 11, que assim seus irmãos tiveram ciúme dele, né? E o pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Ou seja, Jacó, amadas, aqui Jacó já é Israel, mas eu vou continuar falando Jacó, certo? Aqui Jacó, ele entendia que isso tinha algo a mais, certo? E a Bíblia vai dizer também no versículo 5 que por contar o primeiro sonho, os seus irmãos o odiavam ainda mais, certo? Depois disso, a partir do versículo 12, nós vamos ver que José, ele é vendido pelos seus irmãos. Certo momento, os irmãos de José, eles se afastaram muito para cuidar dos rebanhos do pai, e Jacó disse a ele que ele fosse lá, né, ver. Quero que você vá até lá vê-los, né, o que está acontecendo. E o jovem faz assim. E ele vai ver se está tudo bem com seus irmãos, com os rebanhos, e me traga notícias. Só que nisso tudo, quando os irmãos, né, avistaram José, versículo 18, mas eles o viram de longe, antes que chegassem, planejaram matá-lo, né, porque lá vem aquele sonhador. Era assim que eles falavam a respeito de José, sobre o sonhador. E agora nós vamos matá-lo, nós vamos jogá-lo dentro de um poço, né? E nós vamos falar para o nosso pai que um animal devorou. Só que no versículo 21 é interessante que Rúben é aquele que se deitou com uma das concubinas de seu pai, né? Vai dizer assim, ele vai tentar livrar o jovem, ele vai dizer, não vamos fazer isso, não vamos lhe tirar a vida. Aqui Rúben, ele era de acordo que fizesse algo com o rapaz, mas não que matasse, né? E acrescentou, não derramem sangue, vamos jogá-lo no poço, mas não toquem nele, certo? Rúben, ele vai propor isso, com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, assim, Rúben, entre os irmãos, foi aquele que não quis a morte do seu irmão. E os outros vão lhe arrancar a túnica, vão agarrá-lo, vão jogá-lo num poço, um poço que estava vazio e sem água. E ali eles se assentaram para comer e viram que uma caravana de ismaelitas vinha, e ali eles trataram daquilo, e os ismaelitas receberam José, né, em troca de... Foi uma venda, na verdade. E aí eles
venderam José aos ismaelitas, né? E Rúben, quando Rúben volta ao poço, porque Rúben tinha a intenção, amadas, prestem atenção, Rúben tinha a intenção de tirar o jovem dali, né, e levá-lo ao pai. Mas já José não estava lá. Ele vai rasgar suas vestes, porque rasgar as vestes naquela época era como um momento de desespero, de luto, de tristeza, certo? E ali eles vão matar um bode, vão mergulhar a túnica de José e vão levar ao pai para dizer, para sustentar a mentira que José foi morto por um animal selvagem, né? E ali eles vão fazer isso e o pai vai reconhecer a túnica do filho e Jacó também vai rasgar suas vestes, né? E vai se vestir de pano de saco, porque era o luto isso, rasgar as vestes, vestir pano de saco. Enquanto não tirasse o pano de saco é porque não tinha acabado o luto, certo? E vai chorar muitos dias por seu filho. E todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, versículo 35, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Ou seja, ele estava dizendo, vou morrer chorando pelo meu filho. E continuou a chorar por ele. E versículo 36, para finalizar o capítulo, vai dizer, nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó. Então, assim, antes de José chegar ao Egito, ele foi primeiro vendido para os ismaelitas, certo? Aí depois midianitas, né? Os midianitas vão vendê-lo para José a Potifar. Também ele não foi vendido diretamente para o faraó, ele foi vendido para um servo de Faraó, que era Potifar. E aí nós vamos ver a continuidade da história, tá bom? É isso, mulheres. Vamos para mais um capítulo em nome de Jesus.